A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje vamos continuar aqui o estudo do primeiro livro de Samuel, capítulo 21, de 15 versículos, né? O título aqui fala assim: Davi é protegido por Aimeleque. Aimeleque era bisneto de Eli, que a gente vê no início aqui do livro de Samuel, capítulo 1, né? Que fala de Eli. Aleluia. Aimeleque era bisneto dele. Aleluia. O versículo 1 fala assim: Então veio Davi a Nobe. Os irmãos vão ver que na história, 1 Samuel 4:22, quando a arca é levada, a cidade ali onde era Siló, onde era o lugar de adoração, ela foi ali destruída ali. Isso está na história, pelos inimigos. E Nobe agora, essa região aqui, era a cidade dos sacerdotes, onde os sacerdotes ali prestavam culto a Deus, né? Havia aquele ajuntamento do povo e ali é prestada adoração ao Senhor, aleluia, onde os sacerdotes ali estavam. Louvado seja Deus. Veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Irmãos, era de ciência dos sacerdotes, da história, do que estava acontecendo entre Davi e Saul, dos feitos que Deus tinha usado Davi, da perseguição, né, da maneira que Saul estava sendo conduzido pelo seu eu, pela sua vontade humana, pelo seu egoísmo, pela sua soberba, contra a vida de Davi, que era um ungido do Senhor. Saul foi ungido, sim, mas depois ele foi rejeitado pelas ações erradas que ele assim o fez. Então, os sacerdotes, os sumos sacerdotes sabiam dessa situação. E quando Aimeleque vê Davi vindo sozinho, ele se assustou. Ele falou, pensou, o que será que está acontecendo, né? Foi essa a reação de Aimeleque. Versículo 2. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, ao qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Irmãos, nós vemos aqui uma fabilidade, né? Uma falha, como muitos homens na Bíblia tivemos. Davi mente. Se os irmãos lerem, né? Provérbios 12:22, não estou falando o versículo errado, né? Evangelho de João 8:44, né, irmãos? A mentira não provém do Senhor. O pai da mentira, a palavra ensina, que é o inimigo. E Davi mentiu, irmãos, errou, falhou. Irmãos, e todo pecado, diz a palavra do Senhor, há uma consequência. Eu não vou adiantar, para a gente depois meditar no capítulo 22, né? A consequência dessa mentira, irmãos, é trágico. A Bíblia chega a dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Irmãos, Cristo, ele quer quebrar essa maldição na vida da humanidade. Como ele tem feito na nossa vida, irmãos, quando o aceitamos, o reconhecemos, hoje nós somos pecadores arrependidos por misericórdia de Deus, não que não falhemos, mas nós entendemos pela Escritura Sagrada que o pecado, como fala no na Epístola de Paulo aos Romanos, é uma ofensa a Deus. Então nós não vivemos mais hoje na prática, no prazer do pecado, a qual a Bíblia chama homens e mulheres que têm prazer no pecado de iníquos. Vivem, têm consciência, mas têm prazer, têm gosto, eu quero viver. O cristão não pode viver mais, mas pode até errar, mas confessa e deixa alcançar a misericórdia. Viver na prática do pecado não. E Davi aqui, irmãos, de muitas perseguições, de muitas lutas, não justifica o seu erro, mas ele mentiu, ele errou, ele pecou aqui. O versículo 3 fala assim: E agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Davi pedindo ao sacerdote. Versículo 4. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se absterem das mulheres, né? Aqui fala, o que o sacerdote fala aqui, irmãos? De consagração. Aleluia. De a pessoa se dedicar
em consagração ao Senhor. Não que a pessoa sendo casada, irmãos, ele venha ter o contato com a sua esposa, é algo errado de maneira nenhuma, irmãos. O leito é abençoado pelo Senhor entre o casal, mas quando há uma consagração, há uma dedicação, há um comprometimento, né, uma concordância do marido e da esposa, deles dedicarem ali. A Bíblia vai dizer que os homens, quando iam se dedicar ao Senhor, né, fala isso lá em Josué, em outras passagens, ficavam 3 dias sem tocar nas mulheres e vice-versa. Então, irmãos, havia uma consagração do povo, havia um chamamento de Deus para o povo para se consagrar, para se ofertar, para se colocar, buscar um algo a mais do Senhor. Isso, irmãos, é maravilhoso. O sacerdote quis dizer isso a Davi. E Davi responde aqui para ele que assim, ó, louvado seja Deus, aleluia. E respondendo o sacerdote a Davi disse, versículo 5. E respondendo Davi ao sacerdote, lhe disse, as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os corpos dos moços estavam puros e, de algum modo, é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. O que Davi quis dizer? Porque Davi entendia disso, irmãos, conhecia a palavra. Todo dia era trocado os pães da preposição ali. Então, aquele pão que Davi falava é aquele que tinha sido trocado, né? Ia ser santificado e colocar outro no lugar. Mas era pão sagrado. Segundo a lei, segundo a escritura, escrito na palavra do Senhor, só os sacerdotes, o sumo sacerdote, aqueles que estavam envolvidos ali no tempo que poderiam comer desse pão. Segundo a palavra de Deus. Você continua aqui o versículo aqui. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da preposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali o pão quente no dia em que aquele tirasse. Então os irmãos veem que é o próprio Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, de Lucas, ele fala disso, irmãos. Mas o que Jesus, aqui ele queria frisar lá para nós, lá, e a lei para frisar, a misericórdia, o valor da vida. O Davi e os homens estavam famintos. E ali foi exercido esse algo, essa misericórdia, irmãos, que a vida valia muito mais ali. Né? Essa abertura na lei que poderia ser feito ali, mas não era o correto, irmãos. Não era o correto. Só os sumos sacerdotes poderiam comer desse pão. Os levitas, os sacerdotes, segundo a palavra de Deus. Versículo aqui, o 7. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, edomita, não era israelita, era da parte de Edom, irmãos, o mais poderoso dos pastores de Saul. Então, Doeg estava ali, viu, presenciou, olhando, ouvindo, mas ele tinha ciência que era Davi, conhecia Davi. Quem não conhecia Davi em Israel? Davi ia, guerreava as guerras do Senhor, diz a palavra, vencia. Davi era muito conhecido ali, irmãos. Versículo 8. E disse Davi a Emelec: não tens aqui a mão a lança, ou uma espada alguma? Porque não trouxe a mão, nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado, né? Davi persistindo naquilo que ele tinha falado aqui no versículo 2 aqui, aquela mentira aqui. Versículo 9. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta no pano, detrás da estola. E se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dai-me. Versículo 10. Aqui tem outro título: Davi foge para Gate. Gate era a terra dos filisteus. Versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante do Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Irmãos, vocês veem, nós estamos vendo aqui, nesse livro histórico de Samuel, vários momentos diferentes da vida do rei Davi. Davi estava, segundo a palavra de Deus, lá no palácio, né? Ali sendo honrado, Deus dá aquela grande livramento, aquela grande vitória, quando ele vence ali o gigante, ele é honrado, ele é trazido, ele casa, se torna genro do rei. Depois, irmãos, ele permanecendo na presença do Senhor, irmãos, as coisas viraram, ele começa a ser perseguido,
uma inveja, um ciúme, uma soberba grande no coração do Saul contra ele. Irmãos, isso acontece na nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos vivenciando, vivendo, contando milagres, vivendo respostas de orações, ou louvado seja Deus, mas há momentos da vida também, irmãos, que vem as diversidades, vem as tribulações, vem perseguições, aleluia, isso faz-se necessário para que o meu, para que o seu, para que o nosso vida cristã seja forjada, nós viemos amadurecer na fé, irmãos, ter graça de Deus para entender a sua palavra, permanecer na sua presença, para o servir cada vez melhor. Davi passou por isso, irmãos. Nós passamos por isso. Aqui não fala que a parte fale de Davi de mentir. Aqui nós temos que pegar isso como exemplo, não, mas temos que ver, irmãos, que os homens lá atrás também, Davi, diz a Bíblia que era um homem segundo o coração de Deus, também falhou, também errou. Se você hoje está cabisbaixo, você hoje está triste por uma falha, por um erro, irmãos, levante sua cabeça. Lembre do Salmo 51, quando Davi orou: não retires de mim o teu Santo Espírito, a alegria da salvação. Busque ao Senhor, peça perdão, firme sua fé no Senhor. Falha, errar, irmãos, é humano. Nós não podemos persistir no erro. A vida de Davi nos ensina muito com isso aí. Aleluia. Versículo 11. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? O rei da terra? Não se cantava deixa das danças, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha, irmãos, Davi chega diante dos inimigos, e os inimigos lembram da canção que as mulheres cantavam. Ah, irmãos, o inimigo nos conhece, irmãos, conhece o Senhor, o Deus que nós servimos, e conhece que nós levantamos as mãos para o Senhor, irmãos. Aleluia. É hora de firmarmos a fé, é hora de estarmos ligados verdadeiramente no Senhor, irmãos. Aleluia. Versículo aqui 12 diz assim: e Davi considerou essas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade. Irmão, estamos falando aqui do momento de Davi, irmãos, que ele teve que se humilhar. Ele teve que se humilhar em extremo, irmãos, para que ele não morresse, ele não fosse morto nessa nova trajetória da vida dele, irmãos, de correr de Saul, de fugir de Saul. Teve que se humilhar diante do inimigo, irmãos. Ah, irmãos, nós passamos por isso. Você talvez está passando por isso hoje. Alguma coisa está te humilhando, está te afrontando, você está sentindo, está doendo. Davi passou por isso também, irmãos. Versículo 13. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez como doido no meio deles, e ciscava nas portas da entrada e deixava correr a saliva pela barba. Irmãos, ele fez como louco, para não morrer nas mãos do inimigo, irmãos. Muitos falam que foi estratégia de guerra, muitos falam que se ele não fizesse isso, não se humilhasse, ele podia ser morto. Irmãos, uma coisa eu sei: Deus deixou escrito para você e para mim ver que, irmãos, há momentos da minha e da sua vida, irmãos, que você tem que ficar quieto, fechar sua boca, não fala nada. Davi teve que se fingir de louco, irmãos, para não morrer na mão dos inimigos, para que o processo, a situação, aquela permissão de Deus que Davi tinha que passar, nós passamos, você passa, nós passamos, nós possamos passar, irmãos, e vencer em nome de Jesus. Davi teve que ser humilhado, ele teve que se humilhar diante do inimigo. Versículo 14, então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque trouxe a mim. Porque nesse período bíblico aqui, irmãos, quando uma pessoa estava assim, eles acreditavam que era até possessão maligna. Davi teve que se submeter a essa humilhação para não morrer na mão do inimigo, irmãos. Versículo 15, faltam-me a mim doidos, para que trouxesses a este, para que fizesse doidice diante de mim, adiantar este na minha casa. Então, irmãos, Davi teve que, para se esconder de Saul, chegar diante do inimigo, a qual Saul não ia lá atrás, procurar ele lá atrás, lá, se fazer de doido, se humilhar dessa maneira, irmãos, se rebaixar lá no último, irmãos, para que a vontade de Deus, fala assim, mas a vontade de Deus, foi Deus que mandou ele fazer isso? Não foi, irmãos, mas ele teve que fazer. Foi naquele período bíblico aqui, do Velho Testamento, ele teve que usar essa estratégia
de guerra, irmãos, para ele vencer, ele passar essa parte difícil da vida dele, irmãos, para ele continuar e a obra do Senhor, aleluia, ser realizada, concluída, feita na vida dele, irmãos. Aqui a Bíblia não ensina a gente a mentir, a Bíblia não ensina a gente se fingir de louco, mas irmãos, nós tem momentos da sua e da minha vida, irmãos, que as humilhações vêm, aleluia, a gente tem que fechar a nossa boca, às vezes a gente tem que ficar quieto, às vezes ser humilhado e saber que há um Deus nos céus, que a Bíblia fala assim, minha é a vingança, assim diz o Senhor. Deixa Ele trabalhar por você, Ele agir por você, Ele operar na sua vida e concluir a vitória. Mas a parte do processo, a parte da trajetória da sua vida, de amadurecimento, de aprendizado, temos que passar. O filho pródigo, irmãos, teve que comer bolotas lá, para ele dar valor, meu Deus, no que o pai era para ele, fazia para ele, dava para ele. Irmãos, às vezes, pessoas, mesmo estando certo ou errada, que saíram da presença de Deus, ou estão na presença de Deus, têm que passar momentos assim, irmãos, para dar mais valor, para crescer, para amadurecer, para que uma grande obra de Deus, um grande mover de Deus, que Deus tem para mim e para você, seja realizado. Davi passou por isso, irmãos. No capítulo 21 nós vemos quantas coisas que ele precisou passar. Algumas certas, que houve uma permissão de Deus, algumas erradas, para ele aprender, irmãos. O capítulo seguinte, o 22, vai continuar, o do 21 aqui, nós vamos voltar nesse assunto de novo, amém? Fica o 21 para a nossa meditação, que o Senhor te abençoe e te guarde, e meu irmão, minha irmã, nos ajude a fazer a obra do Senhor, deixa aí o joinha, irmãos, para a gente, o intuito aqui que Deus tem colocado no nosso coração, é que essa palavra, ela chegue, se Deus assim o permitir, para a glória do nome dele, irmãos, o mais longe possível, nos quatro cantos dessa terra, irmãos, pessoas ouçam a verdade do Senhor e sejam libertas, salvas. Se uma alma se converter, irmãos, já é uma festa nos céus, e a alegria de Deus vai ser grande, e nós vamos ficar felizes também, amém? Com a sua participação, nos ajude, inscreva no canal, envie esse link para outras pessoas, nos ajude a fazer a obra do Senhor, amém? Paz do Senhor Jesus.